Meus queridos amigos, nós estamos iniciando mais um trimestre. No trimestre passado, estudamos sobre o livro de Salmo, a adoração, a alegria, o louvor, a presença de Deus, a esperança, aquilo que significa na nossa história, na nossa vida, os salmos, as suas reflexões que nos elevam a ter a certeza da presença de um Deus, quer seja na alegria, na dor, seja qual for a circunstância, Deus está presente em nossa vida. Nesse trimestre, nós somos chamados a estudarmos um tema importante, um tema relevante, o grande conflito. O grande conflito exatamente trata de todas as principais ideias conflitantes e momentos conflitantes, desde o céu, quando um anjo de Deus se rebelou contra Deus, contra os céus, e esse anjo se transformou em Satanás. E desde então, nós temos vivenciado um conflito. Esse conflito que iniciou no céu, que veio à terra, com a entrada do pecado do mundo, é exatamente isso que nós vamos estudar. Qual o desfecho do grande conflito? Qual o papel de Cristo na cena do grande conflito? Qual o papel que nós desempenhamos também no grande conflito? Qual o papel de Satanás? E como será e quem será o grande vitorioso no grande conflito? Eu e você, nós somos chamados a entendermos que as guerras, as doenças, as adversidades, todas as perdas do ser humano, todos os conflitos vivenciados pelo ser humano, isso implica num grande conflito. E nesse grande conflito, convido a você a ter a certeza e a ter a convicção que Deus está ao nosso lado. E hoje, iniciando o trimestre, a lição número 1, a guerra por trás de todas as guerras. Por trás de todas as guerras que existem, existe uma guerra. E essa guerra é exatamente o tema que nós gostaríamos de estudar. Convido a você, neste momento, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, e não havia lugar no céu para eles. Diante do que nós acabamos de ler, diante do que nós acabamos de apresentar para vocês, nós vivenciamos em um conflito. E o escopo da guerra de todas as guerras tem um título, e esse título é o grande conflito. Os oponentes que fazem parte nesse conflito: Cristo e Satanás, Cristo versus Satanás. Esse local da luta é o universo. O motivo: Satanás exige igualdade à divindade. Satanás quer tomar o lugar de Cristo. O epicentro, depois de tudo, depois de Satanás não encontrar lugar no céu, ele é expulso do céu, e o epicentro de todo o conflito vai se desdobrar na sequência aqui na terra. E, portanto, toda celeuma ocorreu por um ser criado que desejou a adoração, desejou e deseja a adoração, inclusive do próprio Deus, não satisfeito com tudo aquilo que ele tinha, como anjo perfeito da corte celeste, um anjo rodeado de coisas que envolviam os direitos que ele tinha no céu. Mas esse anjo, não satisfeito, ele quis usurpar o lugar de Deus. Ele queria a adoração que só pertencia a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E nesse sentido, houve guerra no céu, houve peleja no céu. E essa é a guerra de todas, por trás de todas as guerras. E, meus queridos, o primeiro tópico, ele trata exatamente de guerra no céu. É o tema deste tópico, desta lição. Embora não haja explicação lógica para o surgimento do mal, podemos ver alguns passos que levou o anjo, conhecido como Lúcifer, que ele deu em direção à sua própria queda. Isaías, no capítulo 14, ele trata exatamente desse momento histórico, desse momento que vai exatamente conhecer, vai se desdobrar essa guerra no céu, que é a guerra de todas as guerras. Eu convido a você a abrir Isaías no capítulo 14, no versículo 14, diz aqui a palavra de Deus: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E no verso 13 diz o seguinte: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei.
nas extremidades do norte. Meus queridos, aqui é exatamente algo que nos traz exatamente a reflexão e o estudo sobre aquilo que aconteceu no céu. Inveja, desejoso de ser igual a Deus. E a inveja, ela ocorre também no mundo hoje. E a inveja é uma coisa que nós não devemos ter, e a inveja é uma coisa que nós devemos procurar fugir de pessoas invejosas. Então, a primeira coisa, houve a inveja. Aquele anjo perfeito, conhecido como Lúcifer, ele teve inveja, desejou ser igual a Deus. E a presunção dele, desejou ser entronizado. Ele desejou o pertencimento, que o trono pertencesse a ele. Ou seja, a usurpação. Ele é um usurpador. A inveja, a presunção, a soberba, desejou ser superior, ou seja, ele queria subir acima das estrelas de Deus, queria ser não só igual, ele queria ser mais do que o Altíssimo. E nesse sentido, ao buscar por reconhecimento e ao tentar ocupar o lugar de Deus, o trono de Deus em nossa vida, ainda é um mal que se percebe até os dias de hoje, que Satanás não só quis tomar o lugar de Deus, mas ele quer tomar o lugar da adoração de Deus aqui na terra. Ele quer desviar-nos da adoração ao verdadeiro Deus. Isso começou lá no céu, isso vai ter um desdobramento aqui na terra após a queda de Adão e Eva. E nós exatamente devemos fugir disso. Houve uma peleja do céu. E o capítulo 14 do livro de Isaías traz exatamente essa reflexão. O capítulo 28 também do livro do profeta Ezequiel traz também essa reflexão dessa luta, dessa guerra que vai acontecer no céu por espaço. Lúcifer, o anjo de Deus, querendo usurpar o trono de Deus. E exatamente, nós precisamos entender que Lúcifer engana, mas Cristo vai prevalecer. E nesse sentido, é preciso que nós entendamos que o bem e o mal existem. Como diz a música, se o bem e o mal existem, você pode escolher. Eu e você, nós vamos escolher, porque existe o bem e existe o mal. E a escolha é de cada um de nós. E no capítulo 2, no versículo 7 do livro de Gênesis, vai exatamente nos trazer essa reflexão. Notai bem, abra aí na sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 17. Diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então é claro, aqui dizer que o bem, o mal existe, né? E a gente é quem faz a escolha. A escolha ela é inaceitável, a escolha é inevitável, a escolha é livre, a escolha é diária e a escolha é vital. A Bíblia nos chama a nós tomarmos uma decisão. A gente não pode ser morno, a gente tem que ser frito e tem que ser quente, parafraseando o que diz o capítulo 2, na carta de João à Laodiceia, do livro do Apocalipse. Então, a escolha ela é inevitável, ela é livre, ela é diária, ela é vital. A livre escolha ela é uma dádiva divina, é um presente que Deus deu ao ser humano. Outra coisa, mesmo Satanás usando as armas do engano diante da humanidade e dos mundos não caídos, Cristo ele tem prevalecido. Satanás ele tem um histórico de ruína, ele tem um histórico de destruição, ele tem um histórico de perseguição, ele tem um histórico de destruição. E nós não podemos cair na cilada de Satanás. Mas eu gostaria de desejar e dizer para você, e que fique aqui bem claro, e eu desejo para você que em Cristo, você e eu, nós somos vitoriosos. Em Cristo nós adquirimos a vitória, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. No capítulo 13, no versículo 8 do livro do Apocalipse, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde que o pecado entrou nesse mundo, Cristo se predispôs a morrer pela humanidade, mostrando assim o seu protagonismo, mostrando a relevância do seu sacrifício, a relevância da sua história, a relevância da disponibilidade dele desde o céu a combater esse inimigo implacável para que ele fosse exatamente o inimigo hoje derrotado. E a Bíblia diz: anjos que habitam sobre a terra, no livro do Apocalipse, porque o diabo desceu até vós
com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então, só repetindo mais uma vez, sendo bem redundante, a escolha é inevitável, a escolha é livre, ela é diária e ela é vital. O próximo tópico é o planeta Terra se envolve. Então, a guerra começou no céu, Satanás e seus anjos tinham livre-arbítrio, porque se eles não tivessem o livre-arbítrio, Deus não permitiria que eles se rebelassem. E fica uma pergunta, mas por que Deus ele não destruiu Satanás? Ele não destruiu exatamente para respeitar o livre-arbítrio, para que o caráter de Satanás ele fosse revelado e todos conhecessem, na verdade, quem era Satanás, o verdadeiro papel dele, a rebelião dele, a inveja dele, o ato dele querer usurpar o trono de Deus, o usurpador. E nesse sentido, Deus permitiu para que todo o universo viesse a conhecer, entender a rebelião lá no céu. E o que foi que aconteceu? O planeta se envolve, o planeta Terra vai se envolver como? Logo no início da desobediência, já foi possível ver as consequências que o pecado trouxe. E no capítulo 3 do livro de Gênesis mostra muito bem a historicidade do pecado. E não leve na brincadeira o capítulo 3 do livro de Gênesis não, porque muita gente acredita que ali o livro de Gênesis é apenas uma lenda, é apenas uma fábula, é apenas uma coisa que não representa a realidade. Meus queridos, leve a sério a palavra de Deus, porque Deus está dizendo ali quem é Satanás e como ele vai ser desmoralizado. Se não, convido a você neste momento a abrir comigo no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 8 e até o versículo 10. Veja o que é que diz aqui no livro de Gênesis. Abrindo aqui na minha Bíblia, peço a você que abra também, se for possível, verso 8. 3, verso 8 diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora o verso 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira consequência da desobediência é a vergonha. A pessoa teve vergonha da presença de Deus. A segunda coisa, aqui no verso 17, notai bem o que nos diz. E Adão disse, visto que atendeste, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, duas coisas são importantes que nós encontramos aqui nesse verso 17 de Gênesis 3. Primeiro o sofrimento e depois a maldição. Veja, meus queridos, vergonha, sofrimento e maldição. E no verso 19 traz ainda uma outra coisa muito séria. Diz o seguinte: no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Capítulo 4, verso 8 diz o seguinte: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Veja, além da vergonha, do sofrimento, da maldição, uma das consequências, logo no início, uma das consequências do pecado foi a morte, né? Deus ele disse: tu és pó e ao pó tornarás. E o primeiro filho de Adão e Eva foi um assassino, Caim. Veja que coisa terrível. Quando Deus disse: não morrerás, certamente, Deus ele disse: certamente não morrerás. Deus ele condicionou quando ele colocou a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Satanás disse o quê? Certamente não morrerás. O fato é que a desobediência trouxe a morte para todo ser humano. E aqui esse não, ele teve uma diferença muito grande. Deus disse: morrerás. Satanás: não morrerás. É parecido, mas não é igual. Satanás quis colocar na mente humana que mesmo que ele viesse a pecar, ele não haveria de morrer. Ele prega aí, ele ensina a imortalidade incondicional
da alma, quando Deus ele colocou taxativamente a morte como consequência do pecado. Então, o planeta Terra agora foi envolvido. Satanás não conseguiu induzir nenhuma outra parte do mundo para que viesse pecar. Mas nós fomos aqui induzidos ao pecado, nós assumimos o ônus do pecado, através do pecado de Eva, através do pecado de Adão, na sequência o pecado de Adão. E nesse sentido, eu e você precisamos termos muito cuidado, porque nós estamos no epicentro do grande conflito. O grande conflito se estendeu aqui na terra. A serpente enganou a mulher enganou a Adão. E todos pecaram. A Bíblia diz, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. O outro tópico da lição que nós gostaríamos de apresentar para vocês é o tópico exatamente: o amor encontra um caminho. O único caminho para vencer o problema do pecado foi o esvaziamento de Cristo. E sem perder a sua essência para salvar a humanidade. Cristo não perdeu a sua essência para salvar a humanidade. Por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, diz o seguinte, vamos agora ao Novo Testamento, Filipenses, capítulo 2, verso 7. Diz o seguinte, notai bem, abram aí as suas Bíblias e vamos agora ler esse texto maravilhoso aqui de Filipenses, no capítulo 2, no verso 7. Diz o seguinte, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Meus queridos, sem perder a sua essência para nos salvar, Ele, Jesus Cristo, se fez menor. Ele veio até esse mundo, nasceu numa manjedoura. O verbo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele veio a esse mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez menor, ele se fez pecado por nós, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, para que nós pudéssemos ter tal salvação. Ele se fez maldito, ele levou essa carga toda do pecado sobre si, ele se fez carne, ele se fez servo, ele se fez mortal, ele habitou entre nós para servir a humanidade, se esvaziou para morrer no lugar da humanidade. Aquilo que era para o homem, ele absorveu. O Criador do cosmos desceu do céu e sofreu o que ninguém jamais sofreu. Como eu disse de Isaías 53, melhor dizendo, ele traz exatamente a historicidade daquilo que Cristo haveria de passar na cruz do Calvário. Os evangelhos confirmam exatamente isso também. E nós estudamos os salmos, eles revelam também, nós estudamos na semana passada que Cristo, os salmos revelam o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a intercessão de Cristo e Cristo voltando no seu segundo advento. Então Cristo ele veio a esse mundo para enfrentar essa realidade, esse grande conflito que começou no céu, veio até aqui na terra com a presença de Cristo, que se fez menor, que se fez pecado, que se fez maldito, que se fez carne, que se fez servo, que se fez imortal. O Criador do cosmos desceu até mim, desceu até você, para enfrentar o inimigo, mas acima de tudo para abraçar a humanidade, para salvar a humanidade. Cristo pregado na cruz, com uma mão ele puxa o universo, com a outra ele segura a mão de Deus. Cristo é a ponte que une o ser humano a Deus. Diga amém aí onde você se encontra. No último tópico da lição, na quinta-feira, nosso sumo sacerdote. E eu queria abrir um dos livros mais belos da Bíblia Sagrada, que eu compreendo, e outro dia nós estudamos também, que é o livro de Hebreus. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, no livro de Hebreus, está lá no finalzinho já da Bíblia, indo para o final da Bíblia, no capítulo 4, verso 16. Note o que diz aqui, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Através dele, aqui o texto nos diz que nós recebemos o quê? Misericórdia. Capítulo 7, verso 25,
de Hebreus diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por ele. Ele tem misericórdia de nós e ele está intercedendo. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. E ainda no versículo 25 que nós lemos, que nós acabamos de lermos, né? Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por ele. Olha, a salvação, né? Cristo, ele salva a humanidade. Ele é o nosso sumo sacerdote. No grande conflito que começou no céu, teve um desdobramento aqui na terra. Nenhum momento Satanás vai vencer. Na cruz que Satanás pensava vencer, ele foi derrotado. No capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15, tem uma das primeiras profecias da Bíblia Sagrada que mostra exatamente a nossa vitória e a derrota de Satanás. 3, verso 15. Notai bem o que nos diz. Capítulo 3, verso 15. Diz assim: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Meus queridos, se você analisar bem o que diz aqui esse texto, que haveria inimizade entre Satanás e a mulher. A mulher que representa aqui nessa profecia a igreja. Existe uma guerra entre Satanás e a igreja. Essa guerra começou do céu. Satanás, que antes era um anjo, Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, tá certo? Ele guerreou no céu, ele não achou lugar no céu, ele foi expulso do céu, veio aqui para a terra, tentou induzir ao ser humano, o ser humano caiu e Deus ele deu uma promessa, uma esperança, uma certeza para o ser humano. Existiria essa guerra aqui também, mas existiria uma inimizade entre a igreja e entre Satanás. E nessa guerra, o que aconteceria? A serpente haveria de ferir o calcanhar da igreja. Foi quando Cristo ele foi crucificado. Mas a morte e a ressurreição de Cristo esmagou a cabeça da serpente. E a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, no livro do Apocalipse, porque o diabo desceu até vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, ele sabe que nesse conflito, ele já perdeu, ele já está derrotado. Ele não tem mais o que perder. Eu e você, nós temos o que perder. Está em jogo a nossa salvação. Satanás é o inimigo, é a cobra com a cabeça esmagada. Ele está derrotado. Mas eu e você, né, nós não podemos acompanhar Satanás na derrota dele, porque Cristo está nos puxando para nos conceder o que? A vitória. Para nos conceder o que? A vitória nessa guerra que nós estamos enfrentando também junto a Satanás. Satanás está derrotado. Você em Cristo Jesus está como vitorioso. Você é um vitorioso. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Ser fiel até a morte, para que você não venha perder a sua salvação, meu querido amigo, minha querida amiga. E Jesus, como nosso sumo sacerdote nesse conflito, em que a cabeça da serpente está esmagada, em que Cristo venceu, expulsou Satanás do céu, e hoje Satanás e seus anjos tentam destruir a humanidade, nós devemos ter a certeza de que ele, Jesus, através dele, ele tem misericórdia, ele está intercedendo e ele nos salva. E o que é que nós poderíamos dizer como considerações finais para compreender? Existe um conflito cósmico, Cristo versus Satanás. A origem do mal foi lá no céu. A solução de Deus para a queda da humanidade foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu para nos dar a vitória e promete voltar em um segundo advento para nos levar dessa terra e depois restaurar essa terra. E o que é que nós poderíamos dizer? O aspecto ou os aspectos do conflito cósmico é para a nossa reflexão. O grande conflito não será para sempre. O conflito começou no fim, no céu, mas ele vai chegar ao fim. Ele vai chegar ao fim, ele não vai durar para sempre. Sei que o que você está passando, o que você está sofrendo. O grande conflito mostra a incompatibilidade entre o bem e o mal. A água e o óleo não se unem. Assim como o bem e o mal, eles não vão se unir. Tá certo? E você em Cristo, você
pode ter a certeza e a convicção da vitória. O grande conflito elimina qualquer forma de dualismo filosófico ou mesmo religioso. O bem e o mal não são coeternos. E você entendeu? Eles não vão viver no mesmo espaço junto. Hoje nós temos aqui o bem, mas está ali o mal. Não, isso não vai ser eterno. O bem vai prevalecer. A cosmovisão bíblica claramente exclui a necessidade do mal. O mal não vai existir para confirmar o bem. Não, o bem não precisa do mal para que ele seja confirmado. Não necessitamos do mal para reforçar o bem. O fato de que o mal e o grande conflito eles se originaram no céu, desperta na mente dos agentes morais livres e racional a noção de que o conflito é de natureza espiritual e deve ter uma solução espiritual. O conflito é espiritual. Não sei qual foi o tipo se Satanás só usou algum tipo de arma, se houve uma briga física, mas o que eu posso dizer é que esse conflito ele tem uma natureza espiritual e ele deve ser solucionado também de forma espiritual. Deus resolve o dilema do pecado ao assumir suas consequências sobre si em Cristo, porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. É claro isso aí para todos nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Deus ele já venceu. Satanás foi e está derrotado. A cabeça dele está esmagada. Por seu poder criativo, Deus se envolve ativamente na destruição do perverso e na purificação e restauração desse mundo do pecado. De Satanás, dos ímpios e dos anjos de Satanás, a Bíblia diz que não restará nem raiz nem ramo. Eles serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. E meus queridos, essa é a lição. Essa é a certeza que nós temos, que o conflito começou no céu, ele chegará ao fim. E Jesus Cristo está aqui para dizer que ele venceu para que nós também pudéssemos nele sermos também mais do que vitoriosos. Agradeço a você mais uma vez a acompanhar. Teremos uma jornada de 13 sábados. Esse trimestre que hora se inicia neste sábado, ele deverá ficar marcado na nossa vida, porque nele nós iremos saber o caminho da vitória, a convicção, cada dia, cada momento, de que o nosso arqui-inimigo ele foi destruído. Convido você, neste momento, a fechar os seus olhos onde você está e nós fazemos uma oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo sobre o grande conflito, que no grande conflito, Senhor, nós possamos termos certeza e a convicção de que nós, em Cristo Jesus, iremos sermos vitoriosos, porque Satanás ele é um inimigo destruído. Nós não podemos dar espaço para ele, para que ele venha tirar de nós aquilo que já não pertence a ele, a vida, a salvação. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos, através do poder do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, da revelação das Sagradas Escrituras, nós possamos, Senhor, termos a convicção de que Satanás é um inimigo destruído e que nós somos vitoriosos pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Abençoe as pessoas que estão nos acompanhando, que todos nós compreendamos isso. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós agradecemos a sua presença. Nesse trimestre, vamos compartilhar o canal, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.